Em um mundo onde as diferenças sociais parecem intransponíveis, o destino pode surpreender e unir pessoas de realidades tão desiguais? Esta é a história de um magnata e uma professora, um amor que desafia todas as expectativas. Now I feel like summer on a rainy day, like there's nothing left in my way. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world comes crashing down, Em uma pequena cidade do interior, com suas ruas de paralelepípedo e cafés aconchegantes, existia uma professora que se dedicava à sua profissão com muito carinho. Ana Rodrigues era uma jovem professora muito querida no lugar, apaixonada pelos seus alunos e pelas nuances da vida. Criada em uma família humilde, aprendeu desde cedo o valor da educação como forma de superar as dificuldades que a vida impõe. Inteligente e sensível como professora, Ana enfrentava dificuldades financeiras, mas a alegria no ensino lhe dava forças para superar a desvalorização do magistério. Era uma dedicada professora, apaixonada por ensinar e transformar vidas através da educação. Ricardo Passantino era um magnata do setor imobiliário, herdeiro de uma vasta fortuna, conhecido por sua frieza nos negócios. Ainda um homem jovem e atraente, sua vida era repleta de luxo, festas e negócios milionários. O destino os uniu quando Ricardo visitou a cidade para avaliar um projeto de expansão de um resort. Em caminhada, ele entrou por acaso em uma pequena livraria onde Ana organizava um clube do livro para as crianças. Ao vê-la, ficou encantado com a forma como ela lia histórias, evocando memórias de sua própria infância. Interessado em ouvi-la, sentou-se em silêncio em um canto. Os alunos estavam atentos às palavras que ela dizia, como se fossem hipnotizados. Quando ela terminou, eles aplaudiram entusiasmados e fizeram várias perguntas. Ricardo se alegrou por perceber que os pequenos gostavam das histórias narradas e muito mais da bela professora. Por esse motivo, dirigiu-se a Ana para se apresentar. Boa tarde, professora. Fiquei impressionado com seu poder narrativo e como conseguiu manter a atenção dos alunos. Desculpe-me, estou tão empolgado que não me apresentei. Sou Ricardo Passantino, falou ele, estendendo-lhe a mão. Professora Ana Rodrigues, é um prazer conhecê-lo, Ricardo. Fico feliz por você ter gostado da história que acabei de contar para minha turma. Creio que nunca ouvi na nossa cidade. Você é daqui? Perguntou. Ricardo ficou em silêncio por uns segundos, pois não podia falar qual era o objetivo dele naquela cidade, exatamente por ela ser uma professora e estar interessado em conquistá-la. Não, sou de outra cidade e estou aqui a negócios. Você quer tomar um café comigo, Ana? Perguntou com o objetivo de não ter que revelar o porquê dele estar naquele lugar. Aceito sim, Ricardo. Obrigada pelo gentil convite.
Assim começou a conexão entre eles, inicialmente por encontros ocasionais, passeios pela cidadezinha, cafés aconchegantes e debates intelectuais que aqueciam seus corações. Depois de 2 semanas de encontros e conversas agradáveis, Ana se sentia atraída por Ricardo. Ele, por sua vez, também estava gostando muito dela e percebia que o relacionamento entre eles era promissor. No entanto, não se declarava, pois sabia que o que o levou até aquela cidade não a agradaria. Em uma tarde, ela o levou para conhecer a bela floresta do lugar. Realmente a mata era magnífica. Pássaros de diversas cores e cantos sobrevoavam as árvores. Um riacho límpido e tranquilo deslizava pela colina e desaguava calmamente, ecoando uma melodia encantadora. De repente, um mau tempo se formou e chuvas torrenciais começaram a cair, aumentando o volume de água do rio, impedindo que eles voltassem para a cidade. Foi então que Ana se lembrou que ali próximo havia a cabana do Sr. Jones. Foram até lá para pedir abrigo. Seu Jones não estava em casa, mas Ana tinha certeza de que ele não se incomodaria de que os dois passassem a noite ali. Sr. Jones era conhecido no lugar por permitir que moradores, pegos pelo mau tempo costumeiro, ficassem em sua casa quando ele visitava a filha em outra cidade. Entraram e acenderam a lareira. Estava muito frio e, para se aquecerem, deitaram abraçados perto do calor que emanava do fogão de lenha, enquanto a chuva caía intensamente lá fora. Com a aproximação dos corpos e um ambiente iluminado apenas pela luz das chamas, um beijo foi inevitável. Ana, desde o primeiro dia em que a vi, desejei esse beijo. Ela sorriu e o beijou novamente. Durante quase toda a noite, o som da chuva abafou os gemidos de prazer e emoção que os dois experimentaram naquele lugar. Ao amanhecer, o sol surgiu com seus raios dourados, iluminando e secando a mata. Mais uma vez, a bela e pacífica natureza voltou a reinar. O rio baixou e eles puderam voltar à cidadezinha. Mas, meus caros, o amor que um dedicou ao outro naquela noite logo seria testado. Na tarde, Ana, ainda fascinada pela deliciosa noite de amor com Ricardo, finalmente descobriu qual era o motivo dele estar na cidade. Soube, através do seu diretor, que a finalidade dele era demolir a escola, local onde ela lecionava, que era um pilar da comunidade. Dividida entre os seus sentimentos por ele e sua lealdade aos seus alunos, Ana se viu em um dilema profundo. Não posso acreditar que o homem pelo qual me apaixonei possa querer destruir uma escola, pensou ela angustiada quando soube da verdade. À noite, Ricardo foi à casa dela com flores nas mãos, sentindo-se apaixonado.
Quando ela o atendeu, disse: Já sei de toda a verdade sobre você. Você é um magnata da imobiliária e veio para a nossa cidade para destruir a nossa escola. Falou com lágrimas nos olhos. Como você tem a coragem de criar um projeto para demolir a nossa escola? Como as minhas crianças ficarão sem poder estudar? Por isso não me falou nada, não é? Ana perguntou com uma imensa tristeza no olhar. Ana, deixa eu te explicar tudo. Eu não te contei porque eu gostei de você desde o primeiro dia em que a vi e não queria perder a oportunidade de nos conhecermos melhor. Ele não conseguiu terminar a frase porque ela fechou a porta, deixando-o do lado de fora. Meus caros, o amor deles será forte o suficiente para superar esses desafios? Nos dias que se seguiram, Ana não atendeu os insistentes telefonemas de Ricardo. Pensando em impedir a destruição da escola, ela promoveu discussões intensas entre os dois em meio a reuniões comunitárias e protestos nas ruas. A conversa entre os dois era muito diferente daquela de amor e carinho que existia antes. Você não entende, Ana. Construir é tudo o que sei fazer. Esta bela cidade merece um resort de qualidade, falou Ricardo, tentando convencê-la. E destruir tudo ao redor? Isso é viver para você? Destruir a condição de aprendizagem de várias crianças é sua meta de vida? Não, você não sabe o que é construir. Construir é o que uma escola como a minha faz, pois ela oferece oportunidade de crescimento intelectual às crianças. Ricardo não tinha mais como argumentar. Precisava construir aquele resort. A ideia foi idealizada pelo seu pai e, antes dele morrer, pediu que ele concretizasse o seu sonho. Infelizmente, perderia Ana, mas cumpriria a promessa. A manifestação para salvar a escola foi um ponto crucial. Ana, com a força da comunidade ao seu lado, organizou um grande protesto. Ricardo, dividido, observava secretamente, reconhecendo o impacto positivo dela na vida das crianças e da comunidade. Ele não sabia mais o que fazer. Estava dividido entre a promessa que fez ao seu pai e o amor por Ana. Desorientado, resolveu conversar com seu avô. O avô olhou para ele com carinho e com a tranquilidade que só os que atingiram a longevidade possuem. Depois deu um sorriso e disse: Isso é muito fácil de se resolver. Refaça o projeto de resort de seu pai, meu neto, integrando a escola como parte de um centro comunitário. O seu pai errou quando projetou o resort, esquecendo-se de que uma boa escola é primordial para o desenvolvimento de uma sociedade. Ricardo, com a ajuda do avô, refez o projeto, o qual ficou mais bonito do que antes. Ao lado do resort, um belo centro comunitário com a escola, salas de leitura, de teatro e esportes seriam construídos gratuitamente por Ricardo e oferecidos à comunidade. Ricardo e o avô
apresentaram um novo projeto em uma reunião com a comunidade. Ana amou tudo e chorou de alegria ao saber que seus alunos teriam uma escola nova com salas para várias atividades extracurriculares. O avô, ao olhar para Ana, disse: "Meu neto, como ela é bonita! Se eu fosse um pouquinho mais jovem, roubava essa professora de você." Ana sorriu com a brincadeira do avô e o beijou no rosto. O avô olhou para Ricardo e disse: "Beija logo a moça, rapaz. Esses jovens de hoje perdem muito tempo." "Ah, se fosse comigo." Ricardo sorriu e obedeceu ao avô. 1 ano depois, o resort era inaugurado com o casamento da professora Ana e Ricardo, o magnata da imobiliária. Enquanto o casal entrava para receber os convidados, no caminho até o salão, os alunos e pais parabenizavam os dois pelo casamento. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, pois isso fortalece o canal. Até a próxima história de amor!